Vamos começar a quinta mensagem da série Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura. Verso 1: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para tornar-se como sumo sacerdote. Obrigado, Pedro. Mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, eles fazem parte do mesmo pensamento, dentro do pensamento geral da carta. Mas os 5, 6 e o 7, eles se complementam muito. Talvez você que está acompanhando todas as séries de mensagens, viu que existe até um pouquinho disso aqui naquilo que nós já lemos anteriormente. Esse trechinho aqui, por exemplo, do versículo 9 e 10. O 8, 9 e o 10. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado. Ele é muito semelhante ao capítulo 2, o versículo também, o 8, 9 e o 10. Ele é muito, muito parecido. Mas o versículo 5, ele está falando muito especificamente sobre o sacerdócio, qual era a finalidade do sacerdote. E o 5, a parte B aqui, do 11 ao 14, está falando da relação deles com o sacerdote. O capítulo 6 é uma brecha no assunto. Eles param um pouquinho o assunto e eles vão tratar das consequências para quem negligenciar os princípios de Deus. E o 7 volta falando mais especificamente do sacerdócio. Eu até pensei em falar o capítulo 5 e o 7 junto, mas ficaria muito longo, eu resolvi não falar. Então, eu vou introduzir hoje falando um pouco do sacerdócio, como que as coisas funcionavam, e depois da mensagem 7, que será daqui 2 semanas, nós vamos falar de forma mais, não tão resumida, mas de forma mais sistemática. E semana que vem nós vamos falar o capítulo 6, que será a 6ª mensagem.
é uma mensagem um pouco, o capítulo 6 de Hebreus, é um capítulo que causa um pouco de discussão no mundo teológico, um pouco de divergência, porque ele traz assuntos que a princípio chocam com muitos outros assuntos. A Bíblia, lógico, ela não se contradiz, mas ela tem, o capítulo 6 traz um peso muito bom para nós meditarmos e pensarmos. Então, não falte semana que vem, particularmente, acho que é o capítulo que eu mais gosto, mas como eu disse, tem muita coisa para nós falarmos. Mas vamos lá, a partir do verso 1, vamos voltar explicando verso a verso. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Vamos lembrar aqui rapidamente, qual que é o contexto da carta? Os hebreus, aqui, ele era o povo natural de Israel, os filhos de Abraão ali, beleza? Eles se converteram a Jesus Cristo, então eles eram judeus cristãos, eles professavam a fé em Jesus Cristo, e eles tinham uma expectativa de que Jesus voltaria, como ele de fato prometeu, mas Jesus nunca prometeu dia e hora. E eles assentaram no coração deles que aquilo seria rápido, que ele viria logo. E quando os irmãos deles, os judeus, os seus compatriotas, começaram a perguntar para eles: e aí, Jesus não vai voltar? Vocês estavam esperando o carpinteiro vir do céu? Eles começaram a se sentir um pouco acuados, porque todo mundo indagando sobre a fé deles, e eles não sabiam responder. E eles estavam se sentindo muito carentes, porque os pastores locais já tinham morrido. Havia alguns mestres entre eles, mas os pastores, os principais líderes, já tinham morrido. Beleza? Isso aqui aconteceu cerca de 30 anos depois de Cristo voltar. Também não foi rápido, assim aí uma semana, um ano, 2. Eles esperaram Cristo durante 30 anos. E aí alguns começaram a desanimar, alguns começaram a desviar da fé, alguns começaram a apostatar, enfim, outros voltaram para o judaísmo. Agora, o que está sendo colocado aqui é porque havia um anseio no coração deles. O tema da mensagem dessa noite é, quem leu? Supere. Fala para quem está do seu lado, supere. Tem gente que não gosta de falar para a pessoa que está do lado, mas fala, supere. Supera isso também. Mas não gosta de falar para a pessoa que está do lado, supera isso também. Supere. Supere. Em Cristo nós abandonamos o passado. Tema da mensagem, supere. Em Cristo nós abandonamos o passado, nós rompemos com o passado. Aqueles irmãos, eles estavam com um sentimento saudosista no coração. Quem já teve sentimento saudosista? Pastor, eu não sei o que é isso. Aquele sentimento de saudade. É legal que adolescente, quando é muito novo, ele tem saudade de umas coisas assim, que não é muito velha, né? Pra gente, tem 5, 6 anos, mas para eles já faz muito tempo. Que nem, por exemplo, o PlayStation 4 foi lançado agora, tem pouco tempo. Eu já vi gente falando, nossa, lembra da época do PlayStation 2? Eu falei, uai, foi o último que eu joguei. Para mim, normal, né? Saudosismo para mim seria quando alguém falasse, nossa, saudade do fliperama, lembra? Meu pai tinha lanchonete, o fliperama com o botãozinho, tinha que colocar ficha. Vocês nunca vão saber o que é isso. Nem sei se existe mais. Você colocava ficha. Nossa, era muito legal, cara, né? Descer a rua de carrinho de rolemã. Quem já fez carrinho de rolemã? Né? Olha lá, ó, só quem tem barba. Quem não tem barba não sabe o que é isso. Carrinho de rolemã. A minha irmã acho que vai lembrar. Uma vez eu estava fazendo um carrinho de rolemã na oficina do meu pai. E eu pisei num prego. Nossa. Eu caí no chão e fiquei rolando lá com o prego enfincado no meu pé. Um arame, na verdade. E acho que quase que saiu no peito do pé. Porque, nossa. E eu gritando. Ela olhou. E puxou no talo. Saiu na mão dela, aí eu gritei, né? O bairro ouviu, o quarteirão ouviu. E eu tinha um medo de injeção, minha mãe falou assim, vamos tomar injeção. Porque está enferrujado. Eu falei, não, meu pé está bom. Depois de umas 2, 3 horas, meu pé começou a ficar dormente, duro. Aí minha mãe colocou uma pressão, seu pé vai cair se você não tomar injeção. Aí eu fiquei pensando, né? Eu ainda esperei um pouco. Falei, o pé cair não é tão ruim assim, né? Tem uma injeção é pior, eu pensava, né?
Depois eu pensei, não, acho que o pé cair é pior. Aí eu fui e tomei injeção, muito contrariado. Mas hoje eu não tenho mais problema com injeção, né, amor? Eu reluto até o último minuto. Pergunto se tem gotinha. Então é legal ter o sentimento saudosista. Só que esses irmãos aqui, eles estavam com um sentimento saudosista que não é bom. E talvez é o mesmo sentimento saudosista que vem no meu e no seu coração. Que sentimento é esse? Eles estavam com saudade do sacerdote da época. Pastor, eu nunca tive sacerdote. Calma, nós vamos chegar lá. O sacerdote, olha só. Porque todo sumo sacerdote, tendo sido tomado dentre os homens, é constituído, ou seja, ele é colocado nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, ele tem uma responsabilidade. E olha só, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes, ou seja, ter piedade dos que erram, porque também ele está rodeado de fraqueza. Ou seja, é uma pessoa que tem responsabilidade. Então ele está aqui, então ele oferece os dons, os sacrifícios. Ele ficava o dia inteiro no templo. Antes de entrar no templo tinha todo um ritual. Ele tinha que se purificar, se lavar em água corrente. Ele colocava a roupa tinha que estar limpinha, não podia lavar a roupa de qualquer jeito. A roupa era pesada, era quente. Você ficava a adolescência inteira aprendendo como ser sacerdote. E aí você iniciava aos 20 anos. Você só parava de ser sacerdote quando fazia 50 anos, e na verdade eram turnos, e o sacrifício nunca parava. A lei do sábado não se aplica ao sacerdote, a lei do sábado, porque até no dia de sábado era permitido fazer os sacrifícios e os trabalhos no templo. Então eles trabalhavam de turno em turno, tinha as famílias, então era um trabalho difícil, era um trabalho que não parava, era um trabalho contínuo. E detalhe, eles eram uma classe que eram visada pelos inimigos. Por quê, pastor? Porque como que era o sacerdote que oferecia sacrifício, era o sacerdote que ensinava a palavra, era o sacerdote que dava essa questão motivacional para o povo, em época de guerra, eram os primeiros a serem atacados, porque era uma forma de minar a raiz da fé, da força, da esperança do povo, era matar os sacerdotes, era destruir o templo. É por isso que todo o livro de Reis, Crônicas, 1 Samuel, os livros históricos, vocês vão ver que nos períodos de guerra, a primeira coisa que eles atacavam era o templo, para roubar os objetos, defraudar ali e fazer tantas coisas. Era uma forma de minar a fé das pessoas. Olha, saquearam o templo, quebraram tudo que estava lá dentro, derrubaram as colunas. Era uma forma de chocar, mataram os sacerdotes. Então o sacerdote era uma coisa que tinha muita responsabilidade. Em Cristo Jesus, eu e você somos os sacerdotes. E aqui está chegando um ponto que talvez você já esteja entendendo o que eu quero dizer. Se não entendeu, eu vou ler mais um pouquinho. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto os do povo como de si mesmo. Ou seja, o sacerdote não era perfeito. Ele oferecia sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. No capítulo 7, daqui 2 semanas, nós vamos mostrar a superioridade de Cristo. Porque ele oferece o sacrifício pelos nossos pecados, mas ele não precisa de sacrifício pelos seus pecados, porque ele não tem. Glória a Deus por isso. Na mensagem 7, daqui 2 semanas nós vamos abordar isso de forma mais profunda. 4, ninguém pois toma essa honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então aqui vai dizer que Arão ele foi escolhido, e a família dele também. Então não era muito algo que eles podiam escolher, dizer que queria ou não. Eu e você muitas vezes cultivamos um sentimento saudosista no nosso coração do passado, quando nós não tínhamos responsabilidade. Muitos cristãos têm se afastado e se desviado da fé, porque não querem responsabilidade. Porque para pensar, eles chegaram aqui num ponto que eles estavam pensando em voltar para o judaísmo. Por quê? Porque eles não tinham que orar, eles não tinham que se consagrar, eles não tinham que jejuar, eles não tinham que ter piedade dos ignorantes, eles não tinham que prestar serviço aos pobres, às viúvas, aos órfãos. Eles não tinham que fazer essas coisas, porque a lei pouco ensinava de misericórdia. A lei era olho por olho, dente por dente, e era um negócio mais rígido. Então na verdade,
Ficar com Cristo nessas alturas parecia ser um peso, porque se eles voltam para o judaísmo, a vida deles volta ao normal. As responsabilidades que estavam sobre ele, de serem sacerdotes de Cristo, é transferido para os judeus, porque aí os judeus serão os sacerdotes. E hoje o povo tem feito isso. Por que as campanhas nas igrejas que adotam uma teologia bem inconsistente, vamos dizer assim, ganham cada vez mais força? Porque a pessoa, ela não precisa mudar de vida, ela não precisa se consagrar, ela não precisa se arrepender dos seus pecados, ela não precisa mudar de vida, ela não precisa casar, ela não precisa sair do adultério, ela não precisa abandonar a droga. Não, ela só precisa vir ao culto e participar do culto forte. Só participando da campanha que é forte, já é suficiente para ela ser abençoada. Uma vez eu vi um ministro na televisão, não sei se é ministro, convidando, não importa como você está, quem você é, até aí tudo bem, até aí também concordo. E Deus vai fazer, pronto, já mandou em Deus. Você vai sair daqui com o milagre. Ele não falou assim, ó, você vai sair daqui com seus pecados perdoados, venha que Jesus quer te perdoar, não. Ele falou, ó, venha e você vai sair daqui com o seu milagre. Ou seja, não tem condição de tempo, não tem condição de arrependimento, não tem condição se é da vontade de Deus. Então, olha como a transferência, gente, isso acontece no nosso meio. Quantas pessoas que eu conheço que não querem mais, são bons cristãos até, mas não querem mais contribuir no ministério, porque não querem responsabilidade. Ah, pastor, eu venho na igreja, venho de domingo, venho de tal dia, venho de sábado, venho de segunda, de madrugada, mas eu não quero compromisso, não quero assumir nada, porque ainda dá desculpa, né? Fala assim, é melhor não pegar para fazer do que fazer a obra do Senhor relaxadamente, na verdade está lá escrito em algum lugar, então não podemos fazer, então é melhor eu não pegar. Não, o melhor é você pegar e você se esforçar para fazer aquilo que você pode fazer. Nós muitas vezes estamos com um saudosismo dessa época, com saudade, da saudade da época que nós não tínhamos responsabilidade. Eu já vi crente reclamando, domingo tem que tomar banho para o culto. Antes, nossa, ficava o dia inteiro com o pé sujo, vendo televisão, não via a hora de arrancar uma perna de frango, comer, pegar uma colherada da travessa de maionese direto da panela, tomar Coca-Cola no bico. Você pode continuar fazendo essas coisas, eu não aconselho, mas você pode continuar fazendo essas coisas, mas vem para o culto. Já vi gente reclamando. Os irmãos, eles chegaram nesse ponto. Por que está abordando aqui do sacerdócio? Por isso. Muitos, eles estavam olhando com saudade do sacerdócio. O capítulo 7 vai apresentar Cristo como o supremo sacerdote. A superioridade dele em cima do sacerdócio da antiga aliança. A supremacia dele em cima de todos os sacerdotes. Em Cristo tudo isso é muito superior, só que muitas vezes nós ainda estamos com saudade. Eu acho fantástico porque Hebreus vai nos mostrar que Jesus, ele nos abriu um novo e vivo caminho até Deus. E nós podemos nos achegar diretamente até Deus. Mas tem gente com saudade da época que para falar com Deus precisava de um intermediário. Tem gente que não quer mais dobrar o joelho na sua casa e orar, prefere ir atrás de um profeta. Não prefere mais abrir a Bíblia e ler e orar. Ela vai para o YouTube e coloca lá, devocional do pastor X. Ela não quer saber o que Deus quer falar com ela. Ela quer ver o que o pastor vai falar com ela. E eu não sou contra, porque eu assisto. Aliás, essa mensagem vai para a internet. Mas eu não peguei essa mensagem da internet. Pastor, onde você pegou essa mensagem? Eu peguei do trono da graça, eu entrei no meu quarto, eu fechei a minha porta, dobrei o meu joelho e fui orar. Você precisa fazer isso também. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Supere. Em Cristo, nós abandonamos o passado. E outra coisa, eles estão com saudade aqui, eu já falei isso. Não é do satanismo, não é da bebida, não é da prostituição, não é do adultério. Eles estão com saudade do judaísmo, que era uma religião também, e séria, firme. Nós estamos chegando num ponto que as pessoas estão com saudade do pecado. Aí é pior ainda. É pior ainda. E é uma ilusão. Sabe por que é uma ilusão? Porque ele está falando assim, ei, o sacerdócio acabou. Você vai voltar para lá?
mas não vale mais nada. É a mesma coisa, tem pessoas que falam assim: ah, eu tenho saudade do tempo do cruzeiro, que era a moeda antiga. Cruzeiro? Cruzado? Cruzado? Cruzeiro? Cruzado. Ah, eu tenho um monte de nota de cruzeiro, de cruzado lá em casa. Que bom, não vale mais nada. É só lembrança. Você pode pegar a nota, você vai ver o número de série, você vai ver o desenho dela, você pode guardar como colecionador. Tem um valor, mas você serve para comprar alguma coisa? Não. O Velho Testamento ele tem o seu valor. Nós podemos olhar, analisar, nos inspirar, mas ele não é mais moeda de troca nossa com Deus. Nós não nos relacionamos com Deus a partir da ótica do Velho Testamento. Nós nos relacionamos com Deus a partir da ótica do Novo Testamento. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Não tem como você voltar ao passado. Supera isso. Em Cristo nós rompemos, nós abandonamos o passado. E é por isso que crente muitas vezes, quando quer voltar para o passado, ainda não consegue nem viver o passado. Já viu crente tentando viver o passado? Dá depressão. Porque ele está no lugar, ele sabe que está fazendo errado. No Facebook, nas redes sociais, pode até tirar foto com o copinho na mão, sorrindo, achando que está tudo bem, mas quando nos procura, é de dar dó. Duas pessoas que eu encontrei. Vou falar de três, rapidinho. Um dependente químico, encontrei essa semana. Passou pela nossa igreja. Ele disse: pastor, eu não o reconheci, eu estava andando pela rua, ele me parou. Ele falou: pastor, você que tem, eu olhei. Fulano, magro. Você está bem? Como que você está? A gente pergunta bem porque é praxe, né? Mas eu vi que não estava bem, né? Não estou, pastor. Estou dormindo na rua, não estou comendo, estou assim. Contou uma história. Eu falei: nossa, apertou meu coração. Eu falei: e aí, o que você vai fazer? Ele falou: não sei. Eu falei: você não sabe? A gente estava perto da igreja aqui. Eu falei: o pastor Jorge está lá na igreja, ele está atendendo agora. O pastor Jorge, ele é o único que é responsável por fazer a triagem e a internação de dependentes químicos. Eu falei: vai lá, fala com o pastor Jorge. Fala com ele, quem sabe ele consegue uma vaga para te internar. Ele falou: eu estou pensando nisso já faz uns dias. Eu falei: você está pensando ainda? Você está pensando? Você viu cada coisa, pastor? Bobeira, né? Eu falei: rapaz. Eu falei: vai lá. Mas eu estou sujo. Eu falei: não tem problema. Vai lá. Vai. Ah, tá bom. Mas eu vou tomar um banho. Amanhã eu vou lá. Eu falei: não. Amanhã não, vai agora. Segundo caso. Contei até para minha esposa. Um travesti. Transsexual. Transsexual não, desculpa, travesti mesmo. Parei o carro. Vim andando com o carro, eu o vi. Ele não viu que era eu dentro do carro, eu dei a volta no quarteirão. Parei, fui andando com o carro próximo a ele. Ele já parou, fez uma pose. Achou que talvez seria um cliente. Eu abaixei o vidro. Olhei para ele. Ele: pastor, eu falei: a paz do Senhor. Ele já desfaleceu. O semblante. Eu falei: sai dessa vida. Jesus quer mudar a sua história. Ele falou: é verdade, porque eu sou triste, porque eu sou infeliz. E não é só por causa da prostituição, não, porque eu me sinto vazio. Sei que tem, falou, eu só me sinto feliz, só me sinto realizado, eu só me sinto pleno quando eu estou na igreja. Aqueles momentos são uma bênção na minha vida. A sociedade e a mídia fica falando que é tudo bem, que é tudo normal. Só que quando a gente conversa, olha nos olhos, a gente vê a pessoa abrir e derramar o seu coração.
Dei a mão para ele, falei, Deus te abençoe. E disse mais para ele. Eu falei assim, foi muito legal que eu falei assim para ele, eu estava uns dias atrás orando na igreja, eu lembrei de você. Ele falou, sério? Eu falei, sério. E eu comecei a orar por você, e me veio na cabeça a sua imagem, a sua fisionomia. E eu via você subindo no púlpito da igreja, vestido de homem. No púlpito não, que o púlpito é isso aqui, no altar da igreja. Subindo no altar da igreja, vestido de homem. E o nosso pastor passava o microfone para a sua mão, para você contar o testemunho do que Deus ia fazer, o que Deus tinha feito na sua vida. Ele já se emocionou, ele falou, eu creio. Dei a mão para ele, eu dei a mão para ele, fechei o vidro e fui embora. Terceiro caso, de uma jovem. Eu tenho célula há mais de 10 anos, agora que eu estou meio parado com a célula. Eu tinha célula com uma moça aqui da igreja, tive célula com 2 moças aqui da igreja. Não vou falar o nome da moça, só teve 2, mas... E ela era uma das nossas discípulas, essa moça. E ela frequentou a célula durante quase 2 anos. Batizou-se. Dos 12 aos 14. Hoje ela deve ter uns 22, 23. Conversando com ela, lembrando do saudosismo da época da célula, por que ela tinha saído, por que ela não voltava, e papo vai, papo vem. Eu descobri que ela estava trabalhando, aqui na nossa cidade, como garota de programa. Bom, trabalhando, disse ela, né? Isso não é trabalho. Trabalho dignifica o homem. Mas se ela é feliz, se ela é satisfeita, qual que é o problema? Você acha que ela está feliz? Parei, falei, você está trabalhando com o quê? Eu faço companhia. Companhia? Eu sei que tem mesmo um negócio assim, né? A pessoa faz, tal. Mas é meio diferente. Aí ela foi pegando coragem. Eu ganho os presentes. Eu falei, que legal, trabalho bem feito é reconhecido, né? Eu sou lerdo demais também com umas coisas, né? Ela falou, não, pastor, é assim. Partiu meu coração. Uma discípula das antigas. Você fica imaginando, como que você acha que se sente um pastor? A gente ora, jejua, vem, visita, e faz. E tem um monte de gente. Aí você perde contato com uma pessoa, por causa que muda de telefone, muda de endereço. Aí daqui a pouco... O escritor aos Hebreus aqui, ele está se sentindo da mesma forma. Ele e os apóstolos gastaram tempo e investiram tempo e energia para que os discípulos tivessem uma experiência com Cristo. E depois de alguns anos, por causa da pressão da sociedade, por causa da pressão dos tempos, por causa da pressão dos líderes da época, eles ficaram sentindo saudade do passado, ou de um modelo anterior, e decidiram retroceder. Você precisa tomar uma posição firme na sua vida. Que nem diz Hebreus 2:1. Por esta razão, nos importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas. Vamos continuar lendo o texto. A partir do 6. Eu já li todo, mas eu só vou continuar lendo. Desculpa, a partir do 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus orou por você, com forte clamor, súplica, lágrimas. Ele colocou muita intensidade na oração dele. Uma das suas orações revelada no Getsemane, ele veio a transpirar sangue. Não foi um pastor que orou por você, o próprio Cristo orou por você. E isso já é motivo suficiente para mim não olhar para trás, para mim não desejar modelos passados. Falei por uma jovem essa semana, estava na minha sala. Eu falei assim, eu não me arrependo nem um segundo de ter aceito a Cristo na minha vida.
Muitas experiências me estavam propostas, muitas eu tive, muitas eu não tive. E eu não tenho saudade, nem curiosidade de saber o que eu poderia ter vivido sem Cristo. Ela ficou me olhando, eu disse, sabe por quê? Porque eu prefiro estar com você aqui na minha sala e saber que se eu não tivesse aceito Jesus há 10, 12 anos atrás, eu não estaria aqui. E se eu não estivesse aqui, eu não estaria conseguindo ajudar você. Eu só estou aqui na minha sala, ajudando você, abençoando você, orando por você, porque um dia eu aceitei a Jesus. Você tem que pensar que tudo que você decide hoje vai refletir na vida das pessoas um dia. Não diz a respeito só de você. Isso é egoísmo. Isso se chama egoísmo. O único ser da face da terra que não tem pecado, Jesus, desceu para morrer por todos que tinham pecado. E você está pensando ainda, se volta, se não vem, se tem saudade. Você tem que abraçar a fé em Jesus Cristo como se não houvesse amanhã, porque Jesus Cristo abraçou para você. O 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Talvez você fale assim, pastor, eu sofro muito. Jesus sofreu. E ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. É isso que o texto está dizendo. Ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Eu e você somos cabeção. Nós pecamos. Ele não. Ele sofria e se aperfeiçoava. Sofria e se aperfeiçoava. Eu e você sofremos. Estou revoltado, vou fugir de casa. Pega uma mochila, enfia um salgadinho dentro, uma barra de chocolate, dá a volta no quarteirão. Desliga o celular. Né? Come. Fica sem comer. Quando é muito pequenininho, trava a respiração. Meu filho está dando para gritar. Meu filho. Vai fazer 1 ano. É o sintoma do pecadinho querendo manifestar. Ele vai lá mexer na estante de casa, derruba todos os CD. Eu olho para ele e falo, não. Ele faz assim, eu não. Ele leva a mão, eu não, ele encolhe. Está testando. Ele vai de novo, eu não, ele encolhe. Ele vai lá e pega, eu tiro da mão dele, ele... E isso quando não grita de volta. Tipo, você é louco? Você vai comprar briga comigo? Olha a treta que você está se metendo. O 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna, tanto para os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não vou entrar no sacerdócio de Melquisedeque, as coisas concernentes a Melquisedeque, o símbolo de Melquisedeque, porque eu vou abordar daqui 2 semanas, no capítulo 7 de Hebreus, vamos falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque de forma mais clara. E agora eu quero ler a última parte do texto e nós vamos encerrar. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Digo eu a mesma coisa. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Gente, vocês não podem ser tardios para ouvir. Amém? Sabe o que é tardio para ouvir? A gente fala uma vez, fala 2, fala 3. Pastor, deixa eu. É errando que se aprende. Quem disse? Quem disse que é errando que se aprende? Jesus disse, aprendei de mim. Em Jesus não há erro. Quem gosta de filosofia, eu vou filosofar aqui um pouquinho rapidinho. Existem 2 escolas, racionalistas e empiristas. Os empiristas, na verdade, eles são aqueles que gostam da experiência, daquilo que os sentidos podem captar. Então eles acham que você tem que passar por algo para que você tenha que analisar esse algo. E existe a escola racionalista, que diz que pela razão e a aniquilação e o bloqueio dos sentidos, você pode extrair toda a verdade que você precisa. Eu gosto das 2. Tem hora que usa uma, tem hora que usa outra e tem hora que usa as 2. Se você acha que você tem que experimentar tudo para saber se você gosta ou não, para saber que é bom ou não, e para saber se você tem que fazer ou não, você é maluco. Veneno, você já experimentou veneno para saber que mata? Desculpa a expressão, você já experimentou fezes para saber que é ruim? Você já decepou o dedo para saber que dói? Então sai fora dessa. Eu tenho que experimentar. Não, você não tem que experimentar.
Vamos continuar. Tardios para ouvir. Você está falando que é ruim, gente? Não precisa experimentar, a Bíblia está alertando. Pois com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos mistérios, dos oráculos, do futuro de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite, não de alimento sólido. Olha só, está dizendo que havia pessoas no meio deles que pelo tempo decorrido, não é que eram para ser mestres, da vocação mestres, mas era para ter o mesmo naipe, era para ter o mesmo patamar de ensinamento de um mestre. Eu já falei disso aqui em outras mensagens. Tem muitas pessoas que às vezes já estão aqui há tanto tempo, mas não crescem, não se desenvolvem. Não se desenvolvem. Você pode ser um mestre na fé com poucos anos, mas tem muitas pessoas que têm décadas, e ao invés de estarem evoluindo, estão involuindo. Vamos continuar? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você quer leitinho ainda? Supera isso. Ah, pastor, sem leitinho morno, eu não nano. Sem leitinho morno, eu não nano. Sabe o que é o leitinho? Sabe o que é o leitinho? Se o pastor não vir e ungir a minha cabeça com óleo, eu fico triste. Leitinho. Eu comprei um carro novo. Se o pastor não ungir, não passar um óleo no meu carro e não fizer bastante oração, ele não é um pastor bom. Se ele não ungir os umbrais da minha porta, é o leitinho. É o leitinho. Por que não pega você e unge? Não, porque tem que ser o pastor. Ah, é? Na nossa fé tem sacerdote? Todos nós somos sacerdotes. E precisa mesmo de tanto óleo assim? Eu já nem estou usando muito óleo, porque as pessoas estão botando uma fé no óleo, que eu estou ficando preocupado. Até os olhinhos daqui eu já falei que estão roubando. Quando eu era criança na fé, eu também gostava de leitinho, também gostava de óleo. Hoje eu gosto mais de Jesus. O óleo é um símbolo bíblico, mas as pessoas estão exagerando. Exagerando. Eu exagerei. Sabe o que eu fiz uma vez? O pastor Marco fez uma campanha aqui, era para trazer óleo ungido, que era para ungir as ruas da cidade. Tinha um mapa ali na entrada. Então você levava 1 litro de óleo, você trazia 1 litro de óleo, levava o seu 1 litro de óleo e você ungia a rua da sua casa. Aí você pegava uma caneta de pincel atômico e ali no mapa você pintava a rua que você tinha ungido. E a meta era a igreja riscar todas as ruas do mapa. Eu trouxe o óleo, levei o óleo. Quando eu passei ali na porta, a rua da minha casa já tinha sido ungida. O que eu fiz? Eu falei, o que eu vou fazer com 1 litro de óleo ungido? Não tem mais o que fazer e agora. Será que pode comer? Não sabia. Será que pode comer? Não pode? Falei, vou abençoar a minha casa com 1 litro de óleo. Peguei uma caneca, fui colocando óleo dentro da caneca e jogando em cima do telhado. E fazendo um barulhão, em língua. Chatapata, né? Já deu umas 4, 5 piruetas. Um aviãozinho maluco no corredor, os cachorros saíram correndo. O óleo escorrendo. Eu falei, rapaz, só tá um pedacinho do céu aqui na terra. E eu achei que ia sumir, mas não subiu o óleo. O telhado ficou manchado, as paredes ficou manchado, o chão ficou manchado, a garagem ficou manchado, ficou tudo manchado. Não tinha ninguém em casa. Quando minha mãe chegou, o que aconteceu com a casa? Eu falei, aconteceu o quê? Eu não lembrava. Eu achei, sumiu, né? Evaporou. Acha óleo que vai evaporar? Cabeça de pardal desse tamanho eu tinha. Eu saí lá, minha mãe, olha aí, eu falei, eu ungi. Ela, você fez o quê? Ungi, que é isso? Eu falei, ungi, passei um óleo aí. Gente, tinha necessidade de um negócio desse? Não tinha. Mas isso é o leitinho que tem gente que quer. Tem gente que está se sentindo abençoada com um negócio desse. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Nasce o filho de alguém.
É bom o pastor ir visitar? Mas se o pastor não for? Leitinho. Gente, eu gosto quando as pessoas lembram do meu aniversário. O Facebook ajuda, né? O Facebook ajuda bastante. Eu entro lá, eu mando lá um parabéns para todo mundo que no dia, quando eu lembro. Mas e aí? Dia que esquecer, troco de igreja. Gente, eu poderia falar de muita coisa que é leitinho. Muita coisa. Mas como o próprio autor disse aqui, temos muitas coisas para dizer e difíceis de explicar. É o Espírito Santo. Tem tanta coisa, que às vezes eu olho assim, eu canso. Eu tenho 28 anos, estou com um fio de cabelo branco aqui. Eu olho assim para os irmãos, às vezes vêm apresentar umas questões para mim. Eu falo, vocês querem que faz o quê? Não, você tem que dar uma palavra. Não, não tem. Isso é leitinho, supera. Larga para lá. O 14 nós vamos encerrar. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse aqui foi o versículo chave do nosso acampamento Crescimento com Propósito 2015. Há 2 anos atrás. A criança, ela não discerne o mal. Presta atenção. Discernir é entender. A criança, ela só vê o bem. Através da faculdade, da inteligência, do discernimento, o adulto, aquele que come alimento sólido, pega a Bíblia, ele vai entender o mal e o bem. A criança só entende o bem. Fala para uma criança alguma coisa má, ela vai duvidar de você, ainda vai ficar triste com você. Tinha uma criança perto de casa esses dias não, já tem uns 2, 3 anos. Pegou uma latinha, presta atenção. E estava na esquina de casa, é caminho de ônibus e caminhão. E ele estava com a latinha, na beira da calçada, pondo a latinha para os caminhões passar e destruir a latinha. Só que ele ficava segurando a latinha. Ficava lá assim. Quantos anos? 3, 4 anos. Quantos anos tinha, amor? Você lembra na época, criança? O vizinho nosso lá. 3, 4 anos. E ficava lá. Você acha que ele estava pensando que podia perder a mão? Não. Sabe quando eu entendo que uma pessoa é criança? Quando a gente está conversando e nós tocamos num assunto que a Bíblia mostra claramente que é pecado, ela olha para mim e fala, o que tem? Qual que é o problema? Eu falo, você não está vendo o perigo que você está correndo? Não. Todo mundo faz. Eu falo, é criança. O adulto fala assim, você viu? Ainda bem que nós passamos longe. Não é adulto quem consegue se aproximar mais perto. O adulto vai fugir. O adulto vai fugir. Vamos colocar em pé. O que revela a tua maturidade não é o quanto você se aproxima do pecado, e sim o quanto você foge dele. O adulto, ele vai discernir tanto o bem quanto o mal. Se você está discernindo só o bem, tem algum problema com você. Talvez você é criança ainda. Quando eu tirei minha habilitação, eu tinha 21 anos. 22 anos. Comecei com 21, mas chegou, já tinha 22. E eu comecei a dirigir. E com o passar dos anos, você vai adquirindo um pouco mais de experiência. Hoje eu sou muito mais cauteloso. Eu fazia uma ultrapassagem, nunca bati o carro, nunca bati a minha moto, nunca. Sempre fui cauteloso, mas você vai ficando mais cauteloso. Antes eu ultrapassava, agora não, agora eu espero mais. Se antes eu andava um pouquinho mais rápido, agora eu ando um pouquinho mais devagar. A pessoa que fala que pega uma moto e dá 200 por hora deitado, não é adulto, é criança. É adulto só na carteira, mas na cabeça, é um cérebro de pardal desse tamanho. 200 por hora deitado numa moto, você é o quê? O giraia? Trocando marcha com a mão?
A marcha da moto é para trocar com a mão? Um pneu fura, você pega uma faixa contrária, bate no carro de um pai de família. Pronto, 3 crianças órfãs. E você também, né? Porque você não vai viver. E sabe o que a criança faz? A criança, ela aplaude a bagunça. A criança aplaude a bagunça. Às vezes eu vejo uns vídeos desses na internet e tem um monte de criança. Nossa, que massa, que legal. Eu também faço. Quando eu vejo coisas que são pecado, ou práticas assim erradas, e tem gente aplaudindo, tanto quem está fazendo quanto quem está aplaudindo, às vezes não tem coragem de fazer, mas está aplaudindo, não entendeu ainda qual é o princípio da fé cristã. Vamos orar por essa palavra. Pai,